No meio do ano eu tinha certeza que o Corinthians ia ser rebaixado, mas depois dessa reviravolta no elenco, o time conseguiu buscar uma vaga na Libertadores. Esse daqui é o quem fica e quem sai para esse elenco que deve mexer um pouquinho para a próxima temporada. Essa daqui, né, é a série que eu, Vitor Dornas, aqui do Caminhos pelo Mundo, analiso os elencos e vou trazendo, né, quem, na minha opinião, fica e sai. É bem autoexplicativo. As categorias aqui são muito simples. Pilar para 2025 teria no elenco empréstimo, tenta alguma venda e rua. E aqui vamos falar sobre todo este elenco do Corinthians. Bom elenco, inclusive, deu uma melhorada forte no meio do ano. Então aqui a gente já tem que começar bem. Neneca, para mim, Hugo Souza, sei lá como ele quer ser chamado, pilar para 2025. Um cara que me surpreendeu com ele encaixou no time do Corinthians. Fico feliz que ele tenha encontrado espaço, porque eu sinto que foi um pouco desrespeitado lá no Flamengo. Minha opinião, tanto faz, não sei se foi. Mas é um cara que eu achei, acho que foi bem. Aqui, deixando claro que eu tenho a colinha não dos jogadores, não conheço todos. Por exemplo, Felipe Longo, não sei quem é. Imagino que é o terceiro goleiro da base, então eu vou inclusive deixar ele aqui já teria no elenco. Assim como o Donelli, que é um bom goleiro, o goleiro reserva. Não acho que o Corinthians tem que buscar mais ninguém para essa posição. Na defesa, tem um cara que me surpreendeu muito. Eu achei que ele viria para ser um bom jogador, mas ele já foi melhor do que isso, que é o André Ramalho. Muito bom de bola, muito bom de bola, muito bom em jogada aérea. Um cara muito seguro defendendo e a experiência que ele tem da Europa. Craque de bola, para mim, pilar de 2025. Kaká é um cara que, para mim, é elenco. Ele é um bom zagueiro, mas às vezes erra, a cabeça é meio ruim. Então, assim, não sei se é um cara que eu teria como pilarzão desse time inegociável, sabe? É, Aqui a gente tem Gustavo Henrique, que é um outro zagueiro que eu gosto bastante, teria no elenco. Mesma coisa, não acho que é um cara que é indiscutível, não é um cara intocável nesse time do Corinthians. Se chegar uma boa proposta, eu venderia também. Ah, Félix Torres, tá aí um cara que eu, por mim, tenta alguma venda. Ele teve oportunidade e, na minha visão, ele não mostrou o que ele deveria ter mostrado. Então, assim, na minha visão, o Félix Torres tenta alguma venda, sabe? Foca em vender ele. Se não vender, cara que você deixa ali meio encostado no elenco, não vai jogar tanto, não vai jogar direito, mas meu foco seria tentar vender o Félix Torres. Vocês vão ver que tem vários jogadores do Corinthians que, para mim, tem que ser vendidos. Esse Caetano aqui, eu vi que é um cara da base, moleque da base. Então eu vou colocar aqui no empréstimo ou até em elenco. Acho que vou deixar aqui no empréstimo. Eu não vi nenhum jogo dele. Não tenho muito como opinar. E se eu não vi qualquer jogo dele, quer dizer também que é um cara que não teve muito espaço, né? Então vamos ver se emprestando ele tem um pouco mais de espaço. Laterais. Diego Palácio. Cadê a carinha sorridente dele aqui embaixo? Diego Palácio é um cara que, para mim, rua. Não jogou, chegou meio caro, não jogou. E ele jogou só uma partida, se não me engano. Eu tava conferindo algumas estatísticas, né, de fazer esse vídeo. O cara jogou só uma partida num elenco que no começo do ano tava carente. Então, se ele não se via para aquela hora, dá a linha nesse cara, tá doido? Lateral Hugo. Lateral Hugo é um bom lateral, eu gosto dele. Chegou, foi bem no começo do ano. Cadê o Hugo? Aqui, aqui. Gostei dele, é um cara que é bem útil para o elenco do Corinthians. Não acho que é consolidado para ser um grande lateral direito, mas é um cara que é importante para você ter no elenco. Mateuzinho já é um cara que eu gosto bastante mesmo do Mateuzinho. Ele, para mim, é um dos pilares para 2025. Eu acho que o Corinthians tem dois bons laterais, já tá dando spoiler de onde eu acho que o Bidu vai estar nessa prateleira. O lateral no Brasil é muito difícil de você realmente ter dois laterais bons de bola mesmo. Às vezes você tem um que é melhor e nível Brasil realmente eu acho que os dois estão tão bem posicionados, tanto que o Mateuzinho quanto o nosso queridíssimo Bidu. Eu acho que são jogadores que para mim tem que ser titular e eu não mexeria em procurar reposição pro
para titularidade. Inclusive, falando em reposição e jogadores que eu traria, eu vou trazer um vídeo sobre só quem eu traria para o time do Corinthians, especificamente. Então não deixe de se inscrever aqui para você não perder esse vídeo. Bom, seguindo aqui, a gente tem o nosso grandíssimo Fagner. Ah, esse não é ele, o ceifador Fagner. Cara, pra mim é o cara que ele é útil ainda pro elenco do Corinthians. Já a queda, né, tanto física dele quanto de qualidade, já é notável, bem notável. Mas é um cara que ainda tem muita experiência, tem muita identificação com o Corinthians. Então, é um cara que eu não mexeria no elenco, eu acho que tá bem. Tá um time que inclusive tá bem servido de laterais nessa temporada. Talvez só uma opção para a lateral esquerda. Caminhando aqui para o nosso queridíssimo meio de campo, que é um meio que eu acho que é bem curioso. É, Aqui a gente começa com o Alex Santana, jogador de elenco para mim. Não foi brilhante, mas ao mesmo tempo também não comprometeu tanto assim. Essa é a minha opinião sobre ele. É um cara que vai ser útil nesse elenco do Corinthians, nada além disso. O André Carijo, deixa eu até lembrar se era dele aqui que eu estava dando uma olhadinha. O André Carijo, ele jogou. Aqui, ó, gosto de olhar bastante aqui no queridíssimo SofaScore. Breno Bidon é um craque de bola. Ele que chegou no meio do ano, né? Sim. Chegou, bom jogador, já deu a adaptada legal. É isso mesmo. É ele mesmo que eu estava pensando. Então aqui pra mim entra na categoria do teria no elenco. Um cara bem sólido, né? Não foi grande destaque, mas também é um bom jogador, jogador útil para se ter no elenco. Breno Bidon, gosto, tá? Moleque novo. E para mim é pilar para 2025. No final do ano, o Ramon Dias deu uma encaixada no time, né? Criou aquele losango no meio e o Breno Bidon deitou o cabelo mesmo. E para mim ele é um cara que é novo, tem muito espaço para evoluir e tendo a atenção devida com ele, né? O Corinthians é um time que inclusive está revelando bem vários jogadores. É, Tendo a atenção devida com ele, ele vai ser um cracaço no ano que vem. Charles, me corrijam se eu estiver errado, torcedores do Corinthians, mas é um cara que me decepcionou um pouquinho. Eu tentaria alguma venda dele, um cara que foi só não atendeu às expectativas, na minha visão. Não foi bem, não teve tanto destaque. Então, para mim, eu colocaria que tenta alguma venda. Não é um cara também que eu dispensaria. Maicon tá um outro cara também que é relevante para esse elenco do Corinthians. Ele foi mais importante no começo do ano. Foram chegando alguns outros jogadores, ele foi ficando um pouco mais canteado. Mas é um cara que eu sei que tem experiência de Europa. É um cara bom de bola, então mesmo com um mau momento que ele teve durante o ano, eu não escantearia ele ainda. Eu acho que é um jogador bem útil para esse elenco. José Martinez. José Martinez. Assim, pra mim não tem como ser diferente, né? Rua. Acho que foi muito mal mesmo. Chegou e falhou bastante. Então, pra mim, acho muito difícil. Assim, eu entendo que tem um período de adaptação. Talvez eu tô sendo duro demais com ele aqui, sendo até um pouco incoerente com algumas coisas que eu já falei em outros vídeos, né? Sobre o tempo de adaptação. Mas eu não tenho muita crença de que ele vai conseguir se adaptar. Se o Corinthians conseguir vender ele ainda, conseguir alguma graninha, seria essencial, porque ele já não é um jogador mais tão jovem também. Então, essa daí é uma mudança que eu faria. O Ryan aqui, ele é um cara da base, né? Então, eu vou colocar o nosso queridíssimo Ryan aqui em empréstimo, porque eu também não vi o jogo dele. Então, é um cara que provavelmente precisa de mais espaço. Raniel eu gosto bastante do Raniel. Ele foi pro Corinthians quando o Antônio Oliveira do Cuiabá foi para lá. E ele era um cara que eu gostava muito no Cuiabá. Não conseguiu ainda é, mostrar no Corinthians o que ele mostrava no Cuiabá, que era ser um dos melhores volantes, melhores meias do campeonato, né? Também, lógico, atendendo o ponto que ele estava jogando no Cuiabá. É um cara que eu não escantearia. É importante pro elenco, mas pela quantidade de peças aqui, eu vou colocar o Ranielli no
na pegada aqui do empréstimo. Eu acho que é um cara que, tendo uma rodagem mais um aninho aí, um Vitória, Juventude, que são times que vão estar aí na Série A, vão jogar competição internacional, ele pode continuar se desenvolvendo e ser um jogador importante, até depois virar uma venda relevante para o Corinthians, tá? É aquilo, nem todo jogador precisa ser cracaço. Coronado, um jogador que esbanja a qualidade, mas a parte física ainda peca um pouco, né? O cara que chegou da. Estava na Arábia, né? Acho que é. E entrava bem, muita qualidade, mas a parte física ainda pesa, por isso que eu vou deixar ele aqui no elenco. É um cara muito útil para esse elenco do Corinthians, mas ao mesmo tempo é um cara que se invariavelmente você não consegue contar muito com ele, ainda por questão física, pode melhorar aí com a pré-temporada, mas vai ser um ano bem puxado. Eu contaria com ele pro elenco. Matheus Araújo, esses moleques da base, e o Juan Oliveira também, então já vou colocar até os dois aqui em empréstimo, porque eu acho que com esse meio lotado aqui do Corinthians, eles não vão ter muito espaço. Então, o Matheus Araújo aqui, cadê ele aqui, ó, com esse sorrisinho dele aqui. E também o Juan Oliveira aqui também na aba dos empréstimos. E aí vem ele, né, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, na minha opinião. O Garro, para mim, foi melhor do que o Estevão. Gostei muito dele. É o melhor 10. Assim, você não foi o melhor jogador, né? Ele foi o melhor 10. Isso é indiscutível. E pra mim ele tem que ser pilar desse time. Eu acho que do meio pra frente, o assim, no ataque, o segundo semestre foi muito positivo pro Corinthians. Acho que o time no geral foi bem positivo. As contratações foram, em sua maioria, muito boas, né? Neneca, o André Ramalho, Depay, Thales Mágico. Assim, vários jogadores bem interessantes. Eu acho que ainda vale reforçar um pouquinho ali a volância, uma coisa que eu focaria em trazer para esse time do Corinthians. Talvez um segundo zagueiro também bem bom. Mas o Garro é indiscutível pela 2025, seria pilar em qualquer time do Brasil. Aqui no ataque é meio curioso mesmo. Porque a gente tem o Giovani, que se mostrou um bom jogador para elenco da base, mas é um cara que consegue entrar, consegue, né, participar ali. É importante ter elenco. Então, assim, um cara que eu não descartaria pro elenco. Thales Mágico, ele começou muito bem voando, depois deu uma quedinha, mas é um jogador que já mostrou qualidade, para mim tem que ser pilar para 2025. Dificilmente o, o Corinthians vai encontrar um jogador tão bom quanto ele, com características, né, de quebra-linha, que ele tem um drible bom, tem uma finalização boa, é um cara que eu gosto bastante do futebol. Então, assim, para mim, para 2025, super tranquilo. Pedro Henrique, eu tentaria alguma venda pelo contexto de que ele não foi muito útil esse ano. É um cara que teve uma temporada interessante pelo Inter 2 anos atrás, e os times do Brasil têm uma memória bem curta. Na verdade, memória curta não, tem uma memória longa, na verdade. Porque eu tenho uma teoria, inclusive, que é um jogador de futebol ele só precisa ter uma temporada boa na carreira. Porque se ele tiver uma temporada boa o suficiente para pegar cortes dele, né, montar vídeo highlight pro YouTube, esse cara vai ter emprego para sempre, porque sempre vão contratar o cara com base no jogador que ele foi e não no jogador que ele é. Um exemplo forte para mim é sei lá, você pega o Lucas Lima, que foi um cracaço há 10 anos atrás. E aí hoje os times contratam e falam, não, pô, ó o Lucas Lima aqui, ó os vídeos do Lucas Lima, joga bola demais. Enfim, eu acho que o Pedro Henrique é um cara que você pode vender, e ele é meio velho, acho que ele tem 34 anos, inclusive. É um cara que já venderia, mesmo caso nosso grandíssimo Pedro Raul, que, vou ser sincero, nem lembrava que estava jogando no Corinthians, nem lembrava que estava no Brasil. É um cara que conseguiu sumir nesse time do Corinthians, e vendendo esses jogadores, o Corinthians pode abrir espaço para trazer mais peças úteis para esse time. Eu acho que a janela do meio do ano foi muito boa. E acho que ainda dá para fazer uma limpa no resto do elenco para conseguir chegar a esses jogadores também, a conseguir complementar o elenco. Yuri Alberto, final do ano, virou o regente do Romário, deitou o cabelo, fez gol demais, artilheiro do Brasileirão.
craque de bola. Tem que ser pela 2025. Mostrou que sabe fazer gol. A fase ruim que ele teve no começo da temporada não definiu ele e foi ótimo que ele conseguiu dar essa volta por cima. Eu gosto muito dele. Acho que é um cara que não tem medo de fazer gol e, e muito positivo esse retorno. Um cara realmente craque de bola. O Romero, tadinho do Romero, né? Pra mim é elenco. Acho que não tem muito pra onde fugir, não. Ele é o elenco. Hoje ele é elenco para Corinthians, não tem o que falar. Hoje ele é elenco. É... Memphis. Memphis, pilar, né? Conseguir fazer que ele ficar no Brasil vai ser um grande ganho pro Corinthians em termos de marca, em termos de qualidade, né? Ele joga bola demais, isso é inegável. Ele pode trazer, estão falando aí dele trazer o Pogba pro Corinthians. Ia ser esparro. O Corinthians ia deitar o cabelo. Mas assim, Memphis, cracaço de bola. E pra fechar, esse cara, Héctor Hernandez. Héctor Hernandez, pra mim, rua, né? Já deu, o cara chegou. Não, quase ninguém viu falar sobre ele. Cara bem comum de bola. Expectativa alta, né? Porque é espanhol, mas assim, na prática, entregou futebol. Futebol que é bom, nada, né? Pra entregar. Mas é isso, amigos. Esse daqui é o meu tier list de onde que eu colocaria cada um desses jogadores no elenco do Corinthians. Queria agradecer. Comenta aqui qual time você quer ver, né? Eu tô fazendo na ordem dos times, naturalmente, que ficaram na Série A. E não deixe de deixar o like, se inscrever se você tá gostando desse conteúdo. Eu tô animado fazendo esses vídeos, então uma moralzinha seria legal. Eu sou Donos Cabeça do Mundo e tamo junto. É nóis.